nossa aula é propostas de ensino na educação de jovens e adultos. E essas propostas de ensino estão pautadas em vários aspectos, várias reflexões que nós vamos analisar a partir da contextualização da aula. Acompanhe. Se nós pensarmos nesses aspectos que estão relacionados às propostas de ensino, de educação, à atuação docente, vemos algumas perguntas e podemos elencar outras mais que nos ajudam a perceber a essência do que será tratado na nossa aula. A primeira questão: qual a relação entre ensino de qualidade e docência? Então, sabemos que o professor possui um papel fundamental na educação, ele possui uma influência marcante, significativa no processo educacional, mas também há uma série de desafios neste processo. É importante que haja, de fato, reflexões para que possamos compreender essas relações de qualidade do ensino e docência. Poderíamos trazer ainda outra pergunta que nem está destacada na contextualização, que é: quais as competências necessárias para ensinar? E assim vemos as possibilidades que estão voltadas a essa atuação docente. Além disso, podemos pensar como os recursos utilizados em sala de aula, utilizados no trabalho com a educação de jovens e adultos, podem contribuir com a aprendizagem. Será que os materiais didáticos são de fato tão importantes, tão necessários no contexto da educação de jovens e adultos? Pensando nessas propostas, então, de ensino, como eu vou realizar essa reflexão sobre competências para ensinar, sobre os materiais didáticos que podem ser utilizados, a relação entre o currículo, aquilo que está nos documentos, não é, norteadores, como a Base Nacional Comum Curricular, como outros documentos relacionados à própria educação de jovens e adultos, e qual a relação, como nós vamos pensar os conteúdos que precisam ser abordados, lembrando que é papel também do professor buscar estratégias para que os conteúdos eles sejam atrativos para os alunos. Então, talvez o professor vai ter que trabalhar uma temática que, a princípio, ele já sabe que não é uma temática muito simples. Então, uma das estratégias pode ser também pensar em exemplos, em materiais didáticos que vão ajudar nessa aproximação com o aluno. Então, quando nós pensamos no contexto da educação de jovens e adultos, será que além do livro didático, nós podemos pensar em outros materiais que vão favorecer essa aproximação do aluno com a leitura propriamente dita, do aluno com o conhecimento, com a construção de novos conhecimentos, com a curiosidade que precisa ser despertada? Então, que estratégias o professor irá utilizar? Não é? Qual é a intenção que esse professor tem ao levar tais materiais para a sala de aula? O que ele precisa fazer para ampliar o interesse dos alunos neste contexto? Então, a atuação docente, ela abrange uma série de aspectos que precisam ser considerados e que irão influenciar a aprendizagem a ser desenvolvida em sala de aula e, por que não, a trajetória do aluno, porque é comum que o aluno leve essas aprendizagens não só para o ambiente escolar, mas para a sua vida de modo geral. Competência. Quando nós pensamos nesse conceito, o que nos vem à mente?
O que é uma pessoa? Quem é uma pessoa competente? É uma pessoa que tem a possibilidade de resolver determinada situação, de conduzir determinada atividade, não é mesmo? Então, a partir desta ideia inicial, eu convido você a acompanhar no quadro esse conceito. De acordo, então, com o sociólogo suíço Perrenot, vemos que a noção de competência, essa palavra, ela designa a capacidade, olha só, de mobilizar diversos recursos cognitivos, diversos conhecimentos para enfrentar um tipo de situação. Existem várias definições para o termo competência. Talvez você pode encontrar outro autor que vai trazer também algumas características do tema. Existem, inclusive, definições pautadas com enfoques diversos. Mas nós sabemos que quando pensamos no contexto da educação, que essas competências, elas são construídas, as competências que nós desenvolvemos na atuação docente, elas são desenvolvidas naquele momento de atuação, na prática propriamente dita. Então, a cada dificuldade que eu tenho em sala de aula, eu tenho a possibilidade de desenvolver uma determinada competência. A cada momento de pesquisa, de leitura, tendo aquele objetivo de solucionar um problema, trazer então possibilidades de aprendizagem para uma turma, para um aluno em especial, eu tenho a possibilidade de desenvolver determinadas competências. Então, a atuação docente, o exercício então da profissão, irá nos ajudar neste momento para olhar para o desenvolvimento dessas competências. Então, um professor que acaba de entrar em sala de aula, ter suas primeiras experiências, ele começará a desenvolver algumas competências específicas ao seu trabalho, assim como mesmo aquele professor que já tem experiência profissional, que irá desenvolver outras competências, já que a sociedade muda, as pessoas mudam e também essa necessidade de desenvolver competências variadas a partir de cada realidade. No quadro, veja também que uma pessoa não é competente em si mesma. No sentido de, como dissemos, a competência necessitar ser demonstrada em uma situação real. Então, veja, embora eu citei há pouco sobre a questão de desenvolver uma competência a partir de uma situação problema, a competência não está relacionada apenas aos momentos de dificuldade. Veja a continuidade da citação. Ser competente é, ao agir, mobilizar de forma integrada conhecimentos e atitudes mediante uma situação problema, de forma que a situação seja resolvida com eficácia, que possamos de fato contribuir com o desenvolvimento dos alunos, que possamos de fato aproveitar, por que não, as nossas experiências pessoais também no que se refere a essa mobilização de conhecimentos, de recursos cognitivos. Por quê? Eu, Tatiane, tenho experiências enquanto aluna no ambiente escolar, por exemplo. Tenho lembranças, tenho conhecimentos que foram construídos nesse espaço. Eu trago esse conhecimento, essas vivências, no momento em que eu tenho que mobilizar meu conhecimento para desenvolver determinadas competências, para resolver uma atividade, uma questão específica em sala de aula. Então, mesmo
mesmo que eu não seja uma situação, um problema específica, mas a proposição de uma atividade, o modo como eu vou conduzir aquela aula, o modo como eu vou conduzir uma discussão, um debate na sala, na escola como um todo, alguma apresentação que aconteça, algum projeto, enfim, independente daquilo que precisa ser feito, as minhas experiências, elas serão significativas. As minhas experiências relacionadas à formação inicial, então a formação inicial voltada, então, aos primeiros estudos, a formação realizada na graduação, no conhecimento de autores que se dedicam sobre esta temática, nas primeiras leituras de artigos, revistas, livros em especial. Então, pode ser que eu me lembre de uma leitura que eu fiz na minha formação inicial, de um livro que eu utilizei, de uma revista que me indicaram, e esse conhecimento pode me ajudar a trazer, mobilizar esse conhecimento, essas atitudes na execução do trabalho em si. E a minha experiência em sala de aula, enquanto profissional, experiência que eu tive com uma turma específica, que pode também enriquecer as demais experiências, embora